Olha, hoje é um dia para realmente nós ficarmos muito atentos, porque é o dia de combate. A gente comemora o Dia Mundial de Combate à Diabetes. Diabetes tem problemas seríssimos, porque é uma doença silenciosa, né? Quando ela acaba se manifestando, você pode já estar em estágio avançado e aí, né, a situação é crítica. Muitas pessoas que inclusive perderam pessoas, né, entes queridos para essa doença. Se não levarmos a sério, nós podemos ter problemas seríssimos com as pessoas próximas a nós, até nós mesmos, né? São quase 7.000 pessoas que possuem, inclusive, né, que convivem com essa doença, seja do tipo 1 ou 2. E é importante debater isso, colocar para discussão ações de combate, de prevenção. Hoje é o dia alusivo, né, de conscientização sobre as ações preventivas. Exames, diagnósticos, tratamento, hábito alimentar, que está ligado direcionadamente a isso. Então é importante ficar atento à reportagem que eu trago na tela agora, dia 14 de novembro, Dia de Combate à Diabetes. A diabetes é uma doença silenciosa que faz centenas de vítimas ao redor do mundo durante todo o ano. Por ser uma doença crônica, ela não tem cura e pode acompanhar a pessoa pela vida inteira. O diabetes a gente classifica em dois grandes grupos. Diabetes tipo 1, quando é desenvolvido na primeira infância, e o diabetes tipo 2, quando já é desenvolvido na fase adulta. Adriele possui o tipo 1 do diabetes. Ela conta que descobriu a doença há 8 anos atrás, logo após a sua primeira gestação. Meu filho tinha 1 ano de idade e aí com o desmame eu continuava emagrecendo muito e bebendo muita água, indo muito no banheiro. E aquilo ali preocupou a minha mãe, ela é da área da saúde. E ela falou assim, minha filha, acho bom você procurar um médico, fazer uns exames, porque tá muito estranho isso daí. Eu não levei a sério, né? Deixei passar. E aí, num dia de folga do trabalho, na época eu trabalhava no shopping, eu resolvi ir no pronto-socorro por conta de uma dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Cheguei lá, falei pro médico o que estava acontecendo, aí ele falou assim, perguntou se eu era diabética, eu até brinquei. Eu falei assim, que eu saiba, não. Quando ele fez o exame, o aparelhinho não acusou, né? O teste glicêmico já estava tão alto que o aparelhinho já não conseguia dar um número certo. O diabetes, a gente fala que é uma doença traiçoeira, tá? Então ele não costuma apresentar muitos sintomas, tá? Então a maioria deles é detectada nos exames de rotina. Quando ele apresenta alguns dos sintomas, na maioria das vezes já está numa fase bem mais avançada, com níveis glicêmicos bem mais elevados. Após um processo de tratamento, Adriele passou a inserir insulina em sua rotina. E apesar de todos os cuidados tomados por ela, um momento de pânico. Fiquei 4 dias em coma, sem sedação, sem medicação, sem nada. Eu tive uma crise de hipo. Para quem não sabe, a hipo é quando ela baixa muito, né? Ela estava alta, tomei uma insulina e ela baixou demais. As enfermeiras, a equipe médica me falaram, né, que eu tive 2 paradas cardíacas e assim, sem explicação, porque não tinha sedação. Não tinha sedação de nada. Quando o tratamento é realizado de forma adequada, o paciente passa a ter a sua condição controlada. No entanto, nada disso é possível sem a disciplina diante do que pode ou não pode durante o tratamento. A diabetes é uma doença que mexe principalmente no sistema circulatório. Então, um dos grandes riscos delas são as feridas mal cicatrizadas, os distúrbios circulatórios, tá? E as outras complicações em órgãos-alvos, principalmente lesões de fígado, lesões renais e até danos neurológicos. A falta de medicação, ela aumenta muito, né? Porque o meu pâncreas, ele não produz mais insulina. Toda a insulina que eu tenho é a que eu injeto. E aí, se eu não tomar a medicação, qualquer alimento que eu comer vai aumentar e eu vou passar mal. Assim, dá uma sonolência, fraqueza, vômito, você assim fica bem mal mesmo, dá a sensação de desmaio. Mas se você tomar a medicação, tranquilo. O problema também é tomar e não comer. Tem todo um jogo de cintura, porque se você tomar a medicação e passar muito tempo sem comer, aí ela já baixa demais. Eu geralmente passo mais mal quando ela baixa muito, porque aí
ela dá uma sudorese, uma fraqueza, a vista escurece, desmaia, é bem complicado. Somados ao caso de Adriele, no Brasil tem mais de 16 milhões de pessoas com diabetes, de idade entre 20 a 79 anos. A estimativa é que até 2030 este número aumente para 21 milhões de pessoas. E apesar deste número assustar, é preciso saber que a diabetes tem tratamento. Para o diabetes existe o tratamento medicamentoso por meio de comprimidos, através da insulina, tá? Injeções diárias e principalmente correção alimentar e mudança de hábitos de vida. Na rede pública, né, o SUS, Sistema Único de Saúde, ele possui todos os exames necessários para o diagnóstico do diabetes e para o acompanhamento, assim como as medicações. Então, nós temos as medicações na rede básica, nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, comprimidos e as insulinas. E existem outras medicações, quando não é possível o controle do diabetes por essas medicações básicas, nas farmácias de alto custo. Talvez você tenha algum conhecido que convive com a condição, mas você se lembra quando foi a última vez que fez o exame de sangue para medir a glicemia? Essa é a forma mais simples de confirmar o diagnóstico da doença associada a baixa ou nenhuma produção de insulina, mas nem sempre é feito. A gente sempre gosta de frisar que é a prevenção, né? Então esteja sempre com seus exames de rotina em dia, mesmo não sentindo nada, faça sempre periodicamente, a cada 3 ou a cada 6 vezes os exames de rotina, para que se vier a ser dado o diagnóstico, o quanto precoce, melhor. Apesar de ter uma condição controlada devido à doença, Adriele conta que consegue viver a vida de uma forma normal e ativa, sem perder o foco no tratamento. Para aceitar a doença, são muitas fases, né? Primeiro você fica se perguntando por quê? Por que tão nova? Nem comia tanto doce, a gente já pensa assim. Depois vem a fase de que você pensa que vai passar. Não, vai passar, daqui a pouco melhora. Toma um remédio caseiro aqui, um chá ali. E já depois você vem a fase que você aceita, que ou você encara a doença ou ela realmente acaba com você. E aí, depois que eu fiquei em coma, na realidade eu resolvi levar a doença um pouco mais leve. Tenho minhas limitações, né? Tenho a questão alimentar, tenho a questão da medicação, mas hoje eu tento levar a vida mais leve. Assim, o que for para acontecer, vai acontecer, eu me cuido, tenho meus filhos, mas eu tento pensar que sempre tem alguém pior, sabe? Sempre tem alguém num leito de hospital que não pode sair, sempre tem alguém que não tem mais a chance de viver, que já está ali nos seus últimos dias, e eu tenho a chance. Talvez seja uma doença para a gente aprender que ninguém está livre de nada nessa vida. Olha, o depoimento desta pessoa, deste personagem, se dispôs a colaborar, porque isso é uma prestação de serviços que você faz. Você traz conscientização para as pessoas sobre a importância do diagnóstico precoce, do cuidado com a alimentação. E o cuidado com a alimentação é uma ação preventiva no combate à diabetes e uma série de outros problemas que a gente acaba enfrentando no nosso dia a dia, né? Nesse mundo globalizado, no dia a dia tão corrido, a gente acaba submetendo a uma alimentação que não é de qualidade. Aí os problemas eles vão se agravando cada vez mais. Vocês viram que a personagem da matéria foi fazer uma consulta de rotina e aí o médico pergunta: você tem algum tipo de problema relacionado a essa doença? E é muito comum, eu também me vi naquela consulta. Que eu saiba, não. E vejam que no momento que foi fazer um simples teste, nem foi acusado o teste porque já estava no estágio avançado. E a doença é tão silenciosa que ela não se manifesta na pessoa de forma com que você perceba que está sentindo algo. Você começa a ter aí os sintomas, já está em um estágio muito avançado. Então, exames de rotina, alimentação, levar a sério a saúde. Hoje é o dia para se falar mais fortemente sobre o assunto, mas todo momento é o momento de cuidar da vida, porque saúde é vida literalmente. Então, parabéns à equipe de reportagem e a toda a produção da TV Meridional por essa proposta de compromisso com a sociedade, prestação de serviço de qualidade.